Olá, estamos de volta. Aqui é a professora Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo, e vamos dar continuidade ao tema integração imprópria no segundo vídeo, em que nós vamos apresentar a definição do tipo 1 de integração imprópria. Essa integração é aquela integração que acontece tomando um dos limites de integração, ou ambos os limites de integração, em menos ou mais infinito. Se nós tomarmos um dos limites de integração no infinito, então nós partimos de uma integral, né, de a t, de f de x dx, considerando a situação em que dx existe, né, esse diferencial ele existe, para todo número t maior ou igual a. E aí, se essa condição é satisfeita, então nós podemos escrever a integral de a até infinito de f de x dx como limite, quando t tende a infinito, da integral de a até de f de x dx, desde que o limite exista como um número. Veja, essa questão aqui, desde que dx exista para um número t maior ou igual a, é que a gente deve se lembrar que a gente está falando, quando a gente pensa em integral definida, a gente está pensando, na sua definição, em última análise, a gente pensa numa soma de Riemann. E se nós não pudermos tomar dx, esse infinitesimal, nesse intervalo de integração, então não tem sentido falar em termos de uma integral. Tá? Então é isso que subjaz, essa condicionante aqui, subjaz a ela a noção de que nós estamos fazendo uma integral do tipo Riemann, tá bom? Bom, esta é a primeira parte, né? A segunda parte, a gente considera a situação em que agora t vai em menos infinito, então a gente vai definir a integral de menos infinito até um ponto b. Note novamente o requerimento, né, da existência do dx no intervalo de integração. E aí nós podemos então tomar o limite, quando t tende a menos infinito, da integral de t a b de f de x dx. Caso este limite, tanto o limite na letra A quanto o limite na letra B, exista, a gente vai dizer que essa integral, ou essa, é convergente. Caso contrário, a gente chama a integral de divergente. Tá? Esses casos são importantes, e eles possibilitam a gente ir para o terceiro passo, que é uma aplicação aqui da letra C, né, das letras A e B, que é quando a gente tem uma integral de menos a mais infinito de uma função f de x. E se essa integral do tipo, a gente pode desmembrar essa integral, e aí se esse termo for convergente e esse termo for convergente, então nós conseguimos calcular a integral de menos a mais infinito da função f de x dx. Agora, avançando para os exemplos, vamos ao primeiro deles, determinar se a integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx, representado nesta figura, é convergente ou divergente. Diferente dos filmes de suspense, aqui nós estragamos o suspense apresentando de imediato o resultado. A gente fala, olha, vai ter uma área infinita. Tá? A área é infinita, então a integral é divergente. E agora a gente demonstra a nossa afirmação dizendo que a integral de 1 a infinito de 1 sobre x em relação a x é o limite, quando t tende a infinito, da integral de 1 a t de 1 sobre x dx. E isso é o limite, quando t tende a infinito, do logaritmo do módulo de t, perdão, aqui é x, eu deveria corrigir isso. Eu vou fazer uma pausa, vou corrigir e já voltamos. Continuando, então aqui, né, temos o limite, quando t tende a infinito, do ln do módulo de x efetuado em t, menos ln do módulo de x efetuado em 1. ln de 1 é 0. Né? Módulo de 1 é 1, então ln de 1 é 0. Como t é um número positivo, né, ele tende a infinito, a gente vai tirar ln de t. Aqui tiramos o módulo, então ficamos com o limite, quando t tende a infinito,
do ln de t, e esse número e isso tende ao infinito também. Então, nós dizemos que essa integral é de fato divergente. Tá? No exemplo de número 2, ele pede para calcularmos a integral de menos infinito a zero da função x e elevado a x dx. Novamente, nós lançamos mão da definição de integração imprópria do tipo 1 e vamos escrever a integral de menos infinito a zero de x e elevado a x dx como sendo o limite, quando t tende a menos infinito, da integral de t a zero de x e elevado a x dx. E aí nós usamos a integração por partes para calcular essa integral definida aqui, né? Para fazer isso, nós vamos chamar u de x e dv de e elevado a x dx, de maneira que du fica dx e v fica e elevado a x, exatamente igual. Então, a integral de menos infinito a zero de x e elevado a x dx é o limite. E aqui da integral definida, escrita agora usando a propriedade de integração por partes, então ficamos com x e elevado a x efetuado em zero menos x e elevado a x efetuado em t, menos integral de t a zero de e elevado a x dx. Então, o limite, quando t vai a menos infinito, nós aplicamos aqui quando for x igual a zero, esse termo é nulo, então fica zero menos t e elevado a t, conforme escrito aqui. E a integral de e elevado a x é apenas e elevado a x, como é uma integral definida, efetuamos e elevado a x em zero menos e elevado a x em t. E elevado a x em zero vai dar 1, com o sinal de negativo na frente, mais e elevado a t fica o próprio e elevado a t. E aqui o limite de uma soma é escrito como a soma dos limites. Então, o primeiro limite vai dar zero, o segundo limite vai dar a própria constante, menos 1, e o terceiro limite vai ficar limite, quando t tende a menos infinito, de e elevado a t, esse número vai dar zero também. Então, o resultado é menos 1. Aqui nós novamente apresentamos a resposta, mas não falamos de onde ela veio, e eu gostaria só de comentar, porque assim a gente revisa um conceito de cálculo 1, que é o cálculo do limite da função quando t tende a menos infinito, de menos t e elevado a t. Esse cálculo foi feito utilizando a regra de L'Hopital, devido ao seguinte motivo. Se nós colocamos menos infinito aqui, nós teríamos infinito vezes zero, o que daria uma indeterminação. Ou, posto de outra maneira, se nós passarmos o e elevado a t para o denominador, ficamos com menos t sobre e elevado a menos t, e atuando no limite, tomando o limite em que t vai a menos infinito, ficamos com mais infinito sobre e elevado a infinito. Então, infinito sobre infinito é uma indeterminação. Então, por conta dessa indeterminação, nós vamos utilizar a regra de L'Hopital, que consiste em derivar o numerador e derivar o denominador. Então, derivada de menos t é menos 1, derivada de e na menos t, menos e na menos t, menos em cima com menos embaixo, cancela, e agora nós temos limite, quando t tende a menos infinito, de 1 sobre e na menos t, ou limite, quando t tende a menos infinito, de e elevado a t, e isso dá zero. Então, com isso, nós demonstramos a origem deste zero que nós usamos aqui. O terceiro exemplo, ele pede para calcularmos a integral de menos infinito a mais infinito da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, que é esta função aqui, né? A gente quer calcular a área da região sombreada em azul. Pelo menos azul foi a minha intenção ao colocar essa cor no GNU-Plot, mas o GNU-Plot e eu temos concepções distintas do significado de cada uma das cores. Para mim essa cor parece um roxinho, mas tudo bem, isso não é importante.
voltemos aqui. A solução, então, nós vamos usar a propriedade C, né, da definição de integrais impróprias, e vamos desmembrar essa integral na sua parte de menos infinito até o item A, até o número A, e do número A até infinito. Como tem nós vamos fazer, o jeito mais simples é fazer o A igual a zero, né, porque é o trivial, é o óbvio, né, de se resolver. Então nós vamos desmembrar esse termo aqui como a integral de menos infinito até zero, de 1 sobre x ao 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, mais a integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Se vocês vejam que eu tomei o procedimento da letra C e agora nós vamos tomar os limites quando t tende a menos infinito na primeira integral e o limite quando t tende a mais infinito na segunda integral. Para calcular a integral definida de t até zero e a integral definida de 0 até t. A primitiva da expressão 1 sobre 1 mais x ao quadrado é a função arcotangente de x. Então, nós colocamos essas primitivas aqui. E agora nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo, né? Efetuamos a primitiva em 0 menos a primitiva em t, sendo que a primitiva em 0 vai dar 0 e a primitiva em t nós vamos calcular segundo o limite. Então, limite, quando t tende a menos infinito, do arco tangente de t, vai dar menos π sobre 2, como já tem um menos aqui, então fica menos com menos, mais. E o limite, quando t tende a mais infinito do arco tangente de t, nós temos então π sobre 2. E esse cara fica igual a soma vai dar π. Então, essa área toda aqui vai dar π. Esse resultado, eu acho esses resultados de integração imprópria particularmente belíssimos, porque você consegue, mesmo tomando o limite em que as coisas vão ao infinito, obter resultados finitos, né? Convergência. Então, isso para mim é de uma beleza magnífica, saltitante. Note também mais um detalhe. Quando eu fui fazer a integral, não sei se vocês repararam que a gente desmembra a integral de menos infinito a mais infinito em duas integrais definidas, impróprias também. O que a gente pode... O Francisco, né, ele estava ouvindo, a gente começou a chorar, porque ele queria dizer para a gente fazer outro caminho. O que o Francisco olhou? Alexandre, mas você tem aqui a integral simétrica, uma função par, né? Que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado é uma função par. E os limites de integração são simétricos, de menos a mais infinito. Você não poderia ter escrito essa integral de menos infinito a mais infinito como sendo duas vezes a integral de 0 a infinito, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx? Poderíamos, mas a gente não fez porque eu queria ilustrar o uso da propriedade C, tá? Mas se vocês fizerem usando essa propriedade, vocês vão verificar o mesmo resultado, uma vez que a segunda integral dá π sobre 2, multiplicado por 2, então, dá π, tá bom? Por último, vamos ao nosso quarto exemplo, em que é perguntado para nós para quais valores de p a integral de 1 a infinito de 1 sobre x elevado a p dx converge. Do exemplo 1, a gente conhece o caso em que p é igual a 1, e a gente sabe que a integral diverge, vai dar uma área infinita. Então, nós vamos considerar o caso p diferente de 1, e calcular essa integral de 1 a infinito de 1 sobre x elevado a p dx. Nós escrevemos essa integral tomando o limite, quando t vai a infinito, da integral 1 sobre t, de 1 a t de 1 sobre x elevado a p dx. A integral de x elevado a menos p, né, aqui poderia ser reescrito, a integral de x elevado a menos p é a integral de x elevado a menos p mais 1 dividido por menos p mais 1, ou como nós escrevemos aqui, x elevado a 1 menos p sobre 1 menos p,
efetuados em t menos a efetuação da primitiva em 1. E em seguida nós tomamos o limite quando t tende ao infinito. Efetuando então essa diferença, eu vou colocar 1 sobre 1 menos p em evidência. Teremos então t elevado a 1 menos p menos 1. E agora o limite, quando t tende a infinito, tem dois resultados possíveis. Se p é maior que 1, t vai ter um expoente negativo. E aí, quando o t vai a infinito, esse número vai a zero. Então, ficamos com menos 1 aqui, 0 menos 1, 1 sobre p menos 1. Inverte o sinal por conta desse negativo aqui. Agora, se p for um número menor que 1, então esse expoente fica positivo. E aí, o limite, quando t tende a infinito, ele vai dar infinito também, e a integral diverge. Então, para p menor que 1, a integral diverge. Para p menor ou igual a 1, a integral diverge. E para p maior que 1, a integral converge. Tá? A gente pode até olhar aqui a gente coloca um exemplo de uma área, quando p é um número maior que 1, aqui p igual a 2. Tá bom? Com isso, nós concluímos mais esta etapa de aula e desejamos boa sorte a vocês nos exercícios referentes a esse item e vamos começar em breve o próximo vídeo. Um abraço e até breve.